que o produtor adora? De máquina de construção, retroescavadeira. Não tem como. É a queridinha. Porque a gente fala assim, é o equipamento que faz um pouco de tudo. É no equipamento mais especializado para fazer, mas é o equipamento que o agricultor ele vai conseguir escavar com a parte traseira. Ele vai ter na parte da frente um implemento que é como se fosse uma pá carregadeira. E fora isso, você consegue adicionar outros implementos hidráulicos. Na parte da frente você consegue colocar uma garra. E a ideia da vassoura é espetacular. Imagina só um equipamento que simplesmente você aperta um botão, ela varre tudo, tira tudo que está no chão, coloca no armazena atrás como se fosse uma colheitadeira. Depois ela vai, descarrega e limpa e volta para lá. Garante a segurança, que é um ponto importante que a gente está falando. Onde que eu vejo que a grande entrada começou a acontecer? Quando o agricultor começou a olhar que ele precisava ser mais eficiente, não só na hora da máquina fazer a operação, mas toda a cadeia que está por volta disso. De ter uma estrada bem arrumada para ele sair com os caminhões de forma rápida, não ficar encalhando, atolando lá no meio da lavoura, de ter uma máquina no silo dele lá para poder fazer o manejo lá dos grãos, o manejo dos bags na hora de guardar. Olá a todos, estamos iniciando o NHCast, o podcast da New Holland. E hoje uma visão especial, né? Porque você sabe que a New Holland está sempre com você e tem uma área que é especial para a New Holland, que é a área de construção. E eu não sei se você sabe, mas dá para usar inúmeras máquinas no agronegócio, na agricultura, na pecuária. E para você que não acompanha ainda o NHCast, siga aqui no YouTube, acompanhe nas redes sociais, deixe seu like. E se tiver alguma dúvida, claro, deixa aqui nos comentários. E hoje os nossos convidados são o Rafael Barbosa, que ele é do marketing de produto da New Holland Construction, isso? Exatamente, é isso. Seja bem-vindo. Estamos aqui também com o Cristiano Conte, que ele que é marketing de produto também e entende um pouco como é que funciona toda essa prática e assim. Eu quero entender mais porque, por mais que eu tenha um leve conhecimento do agronegócio, dessa área de construção, eu tô que nem você, eu entendo pouco. Então vamos aprender junto e ver como é que podemos aproveitar melhor essas máquinas. Estamos aqui na AgriShow, né? Então sejam bem-vindos ao NHCast. Opa, obrigado, Lucas. Muito bom estar aí. Obrigado, é um prazer a gente estar aqui e falar um pouquinho de como que a agricultura engloba todas essas soluções aí junto, né? E deixa eu perguntar um negócio para você aqui para nós começar. Antes de mais nada, para o nosso público se conhecer, né? Eu queria entender das gambiarras do agro, mas deixa eles se apresentarem. Como é que você chegou onde você está hoje na New Holland, nessa área, para o nosso público te conhecer melhor? Então eu sou filho de agricultores de formação, então vim lá do campo, fiz bastante gambiarra já também, então tem bastante história para contar aí, mas a minha história é muito interessante, porque antes de trabalhar na New Holland, minha família é usuária, então aprendi a trabalhar com tratores desde muito pequeno, né? Então o pai sempre ensina primeiro a pilotar o trator para depois o carro, né? E aí foi assim que começou a minha história com a New Holland lá atrás, fiz agronomia, e ingressei na New Holland em 2012, estou desde então aí tocando como especialista de produto. Legal. E hoje eu respondo pela área de marketing tático de produto. Pô, que bacana. E você, como é que entrou desse contexto todo? E olha que legal como que faz diferença, né? O Cris veio de uma família de agricultor, eu sou de uma grande cidade. Eu sou de BH, Belo Horizonte, né? Ali, e eu comecei na época na Fiat Alice em 2004. Olha só. Né, comecei ali, já tem um bocado de tempo, na área de marketing e comunicações, passei por várias áreas, até mesmo na agrícola, até onde que a gente se conheceu lá em Curitiba, né, e hoje eu estou responsável pela parte de desenvolvimento de produto, né, marketing de produto e treinamento comercial para a New Holland Construções. Que bacana. E o legal é que o Cristiano já trouxe essa ideia lá, né, já sabe fazer gambiarra já, né. Você podia contar para nós, né, porque o produtor ele aprende a pilotar o trator, aprende a plantar e depois ele aprende a fazer gambiarra. Quando já não aprendeu primeiro, né? Esse é o ponto. Gambiarra acho que vem antes, tá? Antes de tudo. Nós queremos no passado os problemas que isso causa, mas as gambiarras fazem parte, né, da história de todo agricultor, principalmente quando não tinha esse nível tecnológico que nós temos hoje, né, Cristiano? E o agricultor, ele por essência, ele é um profissional completo, vamos falar assim, né, para nós não depreciar a nossa profissão, né, mas ele tem que aprender a se virar com as intempéries do campo. Então acho que por isso, né, a gente brinca, né, no quesito da gambiarra, mas ele tem que dar o jeito de resolver a situação dele. Ele tá lá no meio do campo, ele tá muitas vezes sem alternativas na mão e ele é muito criativo para conseguir solucionar o que ele tem, né? E até muitas vezes sozinho. Como que você vai fazer algumas coisas sem a ajuda de alguém? Então ele tem que se virar, não tem como.
É um arranjo técnico improvisado. É isso aí, é um nome bonito aí. É um nome bonito mesmo pra gambiarra. Um arranjo técnico de ação imediata. E o produtor, ele tem problemas quando ele começa a fazer esse improviso, né? Claro que naturalmente ele resolve algum problema que ele tem lá no campo, mas isso, levando como rotina, né? Você que conhece filho de produtor rural, você já deve ter visto muita coisa, dá problema também depois. Sim. E eu acho que esse é um dos fatores que aqui a gente, até com o Rafa, a gente trocava ideias durante a semana aqui, que o agricultor, ele foi aprendendo a usar as ferramentas, mas as ferramentas evoluíram muito, né? Então, construções hoje traz para dentro do segmento do agronegócio muita solução que facilita, além, né, de facilitar, a gente vai falar um pouco também, eu acho, sobre como é fácil operar esses equipamentos, mas traz soluções que ele não tinha um tempo atrás. Sim. Então, desde a questão de facilidade de uso, mas também da segurança dele, né? E além disso tudo, ainda posso complementar um outro ponto. A gente ainda consegue instruir o agricultor de como tirar o melhor proveito. Porque muitas vezes ele tem o equipamento, só que nunca pensou em como fazer aquela operação de uma forma diferente, porque já foi acostumado de outras gerações como tirar o proveito assim da gambiarra. E aí a gente tá aí para ajudar. A ferramenta ajuda, mas eu já vi fazer gambiarra até com a ferramenta certa, sabe? Sabe que uma vez eu fui numa propriedade lá e ele resolveu colocar uma cerca, né? E ele tem uma máquina correta, ele tem a pá carregadeira. Eu também não sou especialista, mas tem uma pá carregadeira. Ele tava com a concha batendo em cima, assim, para aprofundar a estaca da cerca. Isso aí eu olhei e falei assim, ó, eu não entendo muito, mas eu acho que isso aí tá bom, né? eu acho que pode dar problema isso aí, né? Então, assim, a gente vê fazer muita coisa e o produtor gosta, né? Eu vejo que ele gosta de fazer, né? Ele não faz... Você é criativo. Ele é criativo, ele adora ficar brincando com máquina e tudo mais. Sim. Então, assim, mas eu queria entender, né? O que trouxeram aqui para AgriShow? Porque eu vi algumas coisas diferentes aqui, assim, máquina grande, máquina menor. Explica para nós um pouco desse contexto. Claro, eu sei, New de Agrícola está com vários lançamentos e tudo. Em construção, a gente trouxe 5 equipamentos. E muitos deles vão até ajudar mesmo nesse cliente que você viu lá, que tem a cerca. A gente trouxe a escavadeira compacta de 3,5 toneladas, que é E35. A gente trouxe a mini carregadeira, que é também equipamento compacto. A mini carregadeira de L320. Trouxemos também uma reta escavadeira, que eu acho que é a preferida do agricultor, porque ela tanto escava como cava, com vários outros opcionais. Uma moto niveladora, normalmente utilizada para grandes fazendas, para fazer uma terraplanagem, uma manutenção de rodovia ou de estrada ali mesmo. E, claro, uma máquina que a gente vê que é especial no mercado agrícola, uma pá carregadeira com engate rápido que vai ajudar na troca de implementos. Bem, hoje aqui ela está com uma caçamba, igual essa daqui, mas ele pode trocar por vários outros para poder te ajudar no dia a dia. Ah, não, pensa, você coloca aqui, dá para facilitar no adubo, para colocar na Exato. beira, né? Essa escavadeira compacta que eu te falei, ela é 3,5 toneladas. Facinho de utilizar. E ela tem 2 saídas hidráulicas, para ter uma terceira e a quarta função que a gente chama. Ou seja, ela consegue colocar uma perfuratriz, faz o buraco da cerca, aí a pessoa, em vez de ter que bater ali com a caçamba para poder baixar, ela só coloca a estaca, fecha e tá tranquilo. E aí, facilita e agiliza o trabalho. E aí, Cristiano, o que acontece muitas vezes que eu vejo também? Tem ferramentas especializadas para facilitar isso, mas o produtor muitas vezes faz gambiarra no trator velho, né? Faz? Sim. Olha o problema que isso pode causar para ele. E para mim, hoje, dos maiores impactos que isso traz é a segurança, né? Porque hoje o campo tem muito acidente, né? A gente percebe o uso inadequado do equipamento. O equipamento agrícola, o equipamento de construções é um equipamento pesado. É um equipamento que, se você errar na operação dele, pode te custar caro, tanto na parte de quebra do equipamento, quanto na tua parte de saúde, na tua vida, né? Então, o uso, às vezes, inadequado de uma máquina pode te causar um problema seríssimo, né? E essas soluções aí, os implementos que o Rafael trouxe aqui, trazem, assim, muita tranquilidade na hora de operacionalizar, né? Então, facilita a vida do cara, né? Sem dúvida. E isso é importante porque máquina de construção, ela é muito articulada. Ela possui muitas funções hidráulicas. Sim. Então, um pequeno erro, uma pessoa que está próxima pode se machucar, e não é isso que a gente quer. A gente quer instruir para que a pessoa faça tudo mais fácil. Tanto é que, por exemplo, a maioria dos equipamentos ela tem
que a gente chama de engate rápido hidráulico. Aqui na frente, para poder fazer a troca, você não precisa ir lá meter a mão, fazer alguma coisa, nada disso. Tá aí com o dedo esmagado. Exato. E por conta disso, o que você faz? Aperta o botãozinho dentro, Sim. ela solta, se encaixa no outro e tá feito. E ficou fácil de operar hoje em dia? Isso eu te falo. É mais fácil do que você operar um carro, algo do tipo. Você não tem dúvida nenhuma. Mas eu te falo mais ainda. Em agrícola, aposto que é mais confortável que um carro de luxo. É bom. Hoje eu acho que o quesito ergonomia, conforto operacional, isso tá muito... nem operador mais quer ficar sentado em banco duro, não. Todo mundo quer... Ninguém mais gosta dessa... Sem condição. Então você tem que ter realmente uma cabine com ar-condicionado. Nós estamos aqui no ambiente, né? Queremos um ar-condicionado, né? Por que o cara que tá lá trabalhando também não quer, né? Então... E no agro hoje, qual que é a mais queridinha que sai? Que o produtor adora? De máquina de construção, retroescavadeira. Não tem como. É a queridinha. Porque a gente fala assim, é o equipamento que faz um pouco de tudo. É no equipamento mais especializado para fazer, mas é o equipamento que o agricultor ele vai conseguir escavar com a parte traseira. Ele vai ter na parte da frente um implemento que é como se fosse uma pá carregadeira. E fora isso, você consegue adicionar outros implementos hidráulicos. Na parte da frente você consegue colocar uma garra, na parte de trás uma valetadeira, uma perfuratriz. Então, é o equipamento que consegue solucionar tudo para o cliente ali. E que situações ele consegue utilizar na prática, assim, que você viu com algumas coisas que a gente pode chegar e falar bem fácil. Na hora que ele vai, por exemplo, vai fazer uma cerca, ele consegue usar a perfuratriz. É tipo um martelo? É como se fosse uma espiral, sabe o sem fim da plataforma? É como se fosse um sem fim da plataforma, só que ele faz o buraco. Então ali é uma broca. Uma broca. Desculpa. Em construção a gente chama de perfuratriz, mas é uma broca. Tem isso. Vamos colocar a mini carregadeira, ela é muito utilizada, por exemplo, no oeste do Paraná, porque ele tem uma área muito grande de aviário. Ela tem uma vassoura especial que ela consegue varrer e limpar todo o local sem que o operador, sem que qualquer pessoa tenha contato físico. E a gente sabe que o aviário não é uma coisa simples. Esse eu acho que é dos aplicações assim muito práticas que eu vejo no campo, é o manejo de aviárias, né? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de carne de frango do mundo, de exportadores, né? E várias regiões, o quesito criação de aves, ele evoluiu tecnicamente numa proporção gigantesca, né? Em termos de tamanho, tecnologia, e o dejeto, né? E o manejo desse dejeto do animal, ele precisa ser feito de forma adequada. E a Mini entra isso com uma luva. Primeiro manuseando, revolvendo, tirando de dentro, né? Fazendo a limpeza. E a ideia da vassoura é espetacular. Imagina só um equipamento que simplesmente você aperta um botão, ela varre tudo, tira tudo que está no chão, coloca no armazém atrás, como se fosse uma colheitadeira. Depois ela vai, descarrega e limpa e volta para lá. Garante a segurança, que é um ponto importante que a gente está falando, porque é com cabine fechada, com ar-condicionado. O tamanho, né? E o tamanho. O produtor ele tem que fazer uma gambiarra num trator lá para conseguir colocar dentro do aviário. E sabe uma coisa legal que esse equipamento faz? Ele consegue girar no próprio eixo. Então, se ela tem 1 metro de tamanho, ela consegue girar dentro do próprio eixo e consegue qualquer lugar confinado, restrito, ela entra. E o mais importante, quando ele tá fazendo essas limpezas na cama de frango, tem aquela amônia forte lá no meio, lá, né? E o trator, ele tira a cabine muitas vezes para poder entrar. Para conseguir entrar. No caso de uma máquina dessa, ela entra e tá fechado lá, né? Tá fechada, é lacrada e pressurizado. Olha só. Ou seja, não entra amônia, vapor de amônia, nada dentro. Garante a segurança do operador, do agricultor. Olha só. E o manejo do aviário é né, dos vários que tem um equipamento desse, mas eu vejo que essa agilidade, essa forma de ele conseguir fazer isso de forma rápida e trazer tranquilidade para ele, né? Eu não tenho dúvida que o que hoje construções traz para o agricultor é muito o preparo da entrada da execução do trabalho principal dele, porque os equipamentos agrícolas, eles não foram pensados de forma geral para preparar uma determinada condição de trabalho. Os equipamentos de construção, eles chegam para armar, digamos, para deixar tudo pronto para as máquinas agrícolas trabalharem depois. Você vê isso no manejo de estrada,
numa preparação de uma valeta, de uma adequação de uma escada, curva de nível. Curva de nível é importante, né? O produtor gosta de trabalhar em cima disso, precisa, é algo extremamente importante. Aí a gente tem 2 equipamentos que fazem isso tranquilamente. Moto-niveladora ou a pá carregadeira. Depende do tamanho da operação e da necessidade do agricultor. A gente consegue deixar pronto para que aí entram as máquinas especializadas para poder fazer o plantio, para fazer a colheita. E aí a gente garante que vai dar a melhor produção para o agricultor. É o combo perfeito, vamos falar assim. E o produtor sabe que ele gosta tanto, que eu tenho um conhecido meu que... Esses dias ele foi o pai e o filho foram trocar os negócios do pivô lá, regular. Sim. Ele colocou o piá na pá carregadeira embaixo, como é que chama ali no... Na concha. Na concha. Colocou na concha, caçamba, levantou o que é lá em cima. Isso é gambiarra. Aí ele trocava a questão lá do pivô de irrigação. E andando. Aí ia andando Sem nem cinto de segurança, sem nada, né? Bota o piá lá. Ia pro Deus. próximo bico. Às vezes baixava. E o piá gritava assim: sobe mais, baixa um pouco, vai pra frente. Meu Deus, eu olhando de longe, deixei. E a gente tem equipamentos especializados para fazer isso. Sabe? Para poder elevar na altura correta. Tem cercas, existem normas corretas para garantir a segurança de todo mundo. Não, e bota o filho lá, né? Nenê, bota o nenê lá. E, então, assim, mas o produtor gosta disso, né? E ele pode fazer outras atividades, né? Tem muito produtor que precisa revirar silos, né? A silagem em si consegue operacionalizar. As próprias estradas, né? Se a gente for esperar a prefeitura, governo, ir lá arrumar... Pega... eu viajo muito ali pro Santa Catarina, né? Ou aqueles morros lá. Então, volta e meia, você tem que estar trabalhando em cima daquilo. E o produtor para pegar e ir lá ajeitar, né? Ele vai lá e resolve a vida. Careador né? Aqui nós temos uma imagem, né? Uma moto niveladora trabalhando numa usina de cana aí, provavelmente, né? Esses careadores de cana passam caminhões pesados, passam implementos, né? Que precisam de uma estrada boa, porque senão vai ocasionar quebra. Então, ela serve para, além de facilitar toda a operação, prevenir até que outros equipamentos tenham um problema, né? Aí ela vai ajudar num sistema logístico completo, porque vai garantir que as estradas vão estar bem feitas, então que ela vai continuar andando, os equipamentos vão conseguir, equipamentos que eu digo assim, o caminhão que está com a carga, ele vai conseguir passar sem problema, porque imagina só, se quebra ali no meio, como faz a manutenção disso? Não, e pensando em grandes fazendas, né, a logística interna muitas vezes depende 100% ali do gestor, do fazendeiro, do produtor, então ele tem que ter isso porque... né, quando tá tirando o grão do chão, bicho, não pode parar, não. Aí você me lembrou de uma coisa bem interessante. Em construção, a gente tem um sistema de telemetria que avisa tanto o proprietário como o concessionário para poder falar quando a manutenção vai chegar e eles fazem a previsão de quando fazer a parada de máquina. Olha aí. Então o que você faz? Você consegue programar para que, vamos falar um período de colheita, talvez você antecipe um pouco, porque você não pode parar na colheita. Não, esquece. Você vai garantir também que, eu vou precisar fazer a manutenção para que a colheita no outro dia seja perfeita. Não vai ter problema. Isso vai ter tudo com o equipamento ali. Legal. E ele tem diversas atividades que ele consegue, né? Para quem tem os tanques de peixe, principalmente, ele tem que ficar... Aquilo lá, ele vai soreando, né? Os tanques assim, ó. Vai entrando terra e o próprio produtor consegue operacionalizar. Consegue operacionar. Eu só ia comentar um ponto que olha que interessante, né? Onde que a conversa vai levando. Nós estamos falando aqui de um equipamento que pode se usar na cana, num tanque de peixe, né? Para produção de peixe, no aviário, produção de aves, numa lavoura de soja, de grãos. O espectro que a gente consegue atingir, né? Com esses equipamentos, né? É muito grande. Agora você falou de peixe. Sabe um lugar que o pessoal utiliza muito? Não é aqui no Brasil. Na verdade tem, mas pro Nordeste, né? Ali na região do Ceará. Eu vi muito piscina de camarão. Sim. A piscina de camarão, a manutenção inteira dela é feita com escavadeira. Sério? Você precisa ter uma angulação correta, porque senão o camarão ele morre, porque não pode ficar no reto. Tem que ter a angulação correta e a manutenção ali. É muito forte no Nordeste, ali, região do Ceará. O lugar mais forte que coisa da América Latina, região sul ali do Equador. É fortíssimo. E esse trabalho dá pra fazer com as máquinas maiores e as pequenas também, né? Sim. E aí tem uma coisa legal. A gente consegue indicar qual é o tamanho correto. Que existem algumas métricas pra gente poder indicar. Falar, olha, o que você precisa? Vamos falar, uma mini carregadeira. Eu não vou te perguntar qual é o tamanho da mini carregadeira que você quer. Falar, o que você vai fazer?
eu vou precisar fazer o aviário. Fala, qual é a produtividade que você vai ter? Essa. Então eu falo, então você precisa desse implemento para fazer a revolução ali da cama. Depois a vassoura para recolher e a caçamba. Levando em consideração isso tudo, eu te falo, o tamanho correto da sua mini carregadeira é esse. Sim, não. Então a gente preocupa no que o cliente quer. Tem que dimensionar muito bem, né? Mas eu achei muito legal essa colocação que o Rafa traz, uma provocação que ele fez, que é, primeiro a gente posiciona o implemento, depois a máquina vem de atrás. Não é o contrário, não é a máquina que é escolhida para o implemento, é o implemento que primeiro é escolhido para depois trazer a máquina. Exatamente. A gente quer saber o que o cliente quer fazer. Sim. Aí a gente falou, para te atender é esse implemento. E foi muito legal. E como funciona essa? Você comentou antes, eu fiquei curioso, essa questão de engate rápido. Isso é uma maravilha. Isso é uma solução, assim, fantástica. Escavadeira, a pá carregadeira, como que é esse engate rápido? Imagina só que eu tenho vários implementos, que nem aqui eu tenho uma caçamba, eu posso ter um porta big bag, um garfo pallet, um espeto de algodão, a própria vassoura. Só que como normalmente era feito no passado, eu tinha que bater pino, era um trabalho grande, tinha que bater pino para poder tirar, era horas de trabalho. Como e para colocar para engatar assim no lugar certo? Uma dor de cabeça gigantesca. Aí o que a gente fez? A gente tem como que a gente chama de espelho. Tem a caçamba na frente, o espelho, eles se encaixam e para poder travar, você aperta um botãozinho dentro da cabine, trava hidraulicamente e garante a segurança da operação e a troca rápida. Então ele sozinho ele se vira lá. Sozinho? Antigamente tinha que ter mais um, né? Exatamente, mais um você tá sendo bonzinho, tá? Você tá sendo bonzinho, mas... E uma marreta boa. E uma marreta boa, é bem isso mesmo. Não, aí fica bom mesmo. E o produtor, ele gosta de máquina, né? Você sabe, não é só máquinas agrícolas, tem vários momentos que ele precisa, porque ele gosta de estar brincando, brincando é jeito de falar, né? Ele procura coisa pra fazer, não procura? Procura, tá lá na operação, ele quer tá pondo a mão na massa, né? O tempo todo tá lá. E outro que é interessante, o produtor às vezes tá assistindo a gente e fala assim, não, mas isso é pro grande, pra quem tem grandes fazendas, não sei o quê. Às vezes eu vejo até como oportunidade, caso você seja um produtor menor, porque se você tem uma máquina dessa, você resolve os seus problemas e pode prestar serviço pro vizinho, ainda ganha dinheiro em cima, não ganha? Sem dúvida. Isso sem dúvida. E a gente vê que o mercado de locação no Brasil e fora tem crescido. Às vezes o cara tem uma máquina aqui, ele consegue prestar serviço. Na época que ele não está tão focado na parte agrícola, vamos falar na colheita, no plantio, ele está na manutenção, corrigindo a cerca. Ele fez a dele com um equipamento desse, em vez de gastar 10 dias, ele vai gastar um para fazer o mesmo trabalho. E isso é um fato. Eu vejo lá na minha cidade, lá no interior, lá que tem o vizinho nosso lá, eles compraram a Retro e ele comprou com o intuito de mais uso assim, mas já olhando para a prestação, né? Ele não para. Ele não fica com a máquina parada. Não fica, né? Não fica. É aqui 10 horas aqui, um dia lá, outro dia lá. A máquina o tempo todo tá andando pela comunidade ali, né? Porque você tem uma ferramenta na mão, vai facilitar a sua vida. Que custa prestar serviço para um vizinho? Não é o negócio principal dele, mas ele quebra o galho, né? Ajuda e paga o custo dele. Exato, ainda. Se tiver um piazão bom, novo, bota o piá ainda para fazer serviço para os outros, né? Sim, exatamente. Aí, ó. Vai aprendendo, vai se especializando. E outra coisa, que agora eu sempre penso na cabeça do produtor, né? Como é que eu vou dar manutenção a um negócio desse? Muito difícil? Como é fácil? Como é que funciona? É parecido com máquina agrícola? É parecido. Tem algumas diferenças, claro, porque a gente tem muito mais hidráulica do que uma máquina de construção, de uma máquina agrícola, mas a gente também não tem tanta peneiras, rotor igual uma colheitadeira. Mas a manutenção, sempre a gente tem um concessionário próximo para poder dar toda a manutenção ali. O concessionário vai, faz a manutenção, faz a coleta de fluido hidráulico, de todos os componentes, e vai garantir ainda para o cliente que ele vai ter 3 anos de garantia nessa brincadeira. Mas ele consegue acompanhar com algum aplicativo, alguma coisa? Sim, ele consegue sem dúvida. Aí tem um aplicativo que é esse, da telemetria, que chama My New Holland. Dá. Com esse aplicativo, ele consegue saber onde que ele está, qual que é a produtividade, consumo de combustível, todas essas informações. Nada. Então, se eu for prestar serviço, lá vai ter a quantidade de hora que eu vou cobrar, o consumo do combustível, vou saber ter o custo na mão. Você consegue saber exatamente, falar, olha, para fazer tal serviço, eu normalmente demoro tantas horas, aí o cliente vai saber, ele vai saber qual que é a média de consumo de combustível
Falar, 8 litros horas, 6 litros horas, depende da máquina. Ele vai saber isso e vai conseguir fazer uma cobrança mais correta. E ele sabe também por conta de como as manutenções são programadas, o funcionário vai lá e explica para ele todos os detalhes, ele sabe quanto que custa a manutenção de tempos em tempos. Ah, que bacana. E eu vi aqui na feira, aqui, aquela grandona lá, é Titanium, né? A Titan Edition. Aquilo lá, essa haste aqui, ela sobe também, assim, tudo? Essa é uma das máquinas mais complexas que tem. Essa não é brincadeira. É porque eu vi que tem 2 hidráulicos aqui, 2 garfos aqui, né? Para ser um bom operador disso aqui, a pessoa tem que ser quase um polvo. Porque ele tem 9 alavancas na frente para poder fazer a operação. Você tem movimentação da lâmina de um lado e do outro, o giro dela, a inclinação dela, as rodas dianteiras vão para um lado e para o outro, e o chassi gira para um lado, também articula, e ainda você tem um ripper ou escarificador na parte traseira para utilizar. Tudo de uma vez só. Fácil. Essa daí eu falei, nossa, isso aí é legal pra caramba. A gente brinca que um operador, para poder ter o domínio completo disso, são de 4 a 8 anos. Depende da, vamos falar assim, expertise, da destreza que ele tenha. Agora, vocês já pararam pra pensar o quanto que o Brasil avançou por causa de uma máquina dessa? Ah, nossa. Não tem... Quanta estrada abriu, né? E ainda abre, né? E ainda abre. Mas se não fosse equipamentos como esse, a gente nunca ia estar nem aqui na AgriShow falando. Que no Centro-Oeste ali muito forte, né? Porque, e ainda acho um dos maiores desafios que nós temos do agronegócio é o termo logístico, né? Sim. A questão de escoamento de safra é hoje um dos fatores mais discutidos, né, no meio, e isso faz total sentido com a dinâmica desses produtos, né, de como a gente hoje trabalha dessa forma. Né? E precisa ter, imagina só, o tanto que o Brasil hoje produz, infelizmente desperdiça, sim, por problemas de infraestrutura. Sim. E aí está aí para ajudar. Que poderia ser resolvido internamente, né? Muitas vezes está esperando um governo, imagina. E aí tá legal. O que eu vejo muito também no campo é muito agricultor tomando a frente e fazendo a solução. Tem. E isso é uma coisa que eu vejo muito legal. E o agricultor tem que dar os parabéns para ele por conta disso. Olha, ele toma muito à frente. Tem. Sabe que eu sou lá do oeste do Paraná e tinha um anel viário lá que não saía faz 20 anos, né? Cooperativa de produtores rurais se uniram e estão fazendo. E fizeram acontecer. Estão fazendo. Está terminando agora. Tudo com iniciativa privada deles. Cooperativa de produtores. Se uniram e tá rolando agora. E agora vai. Entendeu? E num nível que o governo nunca faria. Tem tantos por cento, planejado era 40, já está em 56. Entendeu? Assim, então assim, a gente vê, o produtor ele é um empreendedor nato, né? Então, por isso que ele gosta dessas ferramentas. E me diz uma coisa. Isso é importado? É fabricado no Brasil? Como é que é isso? Isso é uma coisa legal. A gente tem fábrica aqui no Brasil, ali em Contagem, Minas Gerais, do lado de BH. Ali é forte. De Belo Horizonte ali. Aí a gente tem fábricas na Itália, tem centro de distribuição, né, de desenvolvimento na Alemanha, fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica no Japão, cada local tem um pouquinho, mas a grande maioria do mercado brasileiro é atendido pela fábrica de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Isso, por exemplo, essa Titan Edition, que é uma série especial, uma edição especial, foram feitas apenas 75 máquinas, ela é feita aqui no Brasil, nessa fábrica de Contagem. Olha só, uma máquina desse tamanho feita aqui no Brasil. Exatamente. E a engenharia, tudo? Tudo. Engenharia, centro de desenvolvimento, tudo que faz é aqui no Brasil. O Brasil é o dono da tecnologia e é uma das maiores referências no mercado brasileiro. Exatamente. Olha só que negócio sensacional. Não sabia disso, não. E olha que legal ainda. Na Europa a gente também faz uma máquina muito similar, só que é menor, porque o mercado europeu as ruas são mais estreitas e tudo mais. Aqui. E aí o que tá? A engenharia é aqui que ensina o pessoal lá. Olha só, né? Você vê. Tem que valorizar o produto nacional, né? Isso aí. E, Cristiano, como que você vê o produtor lá na ponta cada vez mais vindo para esse lado de trabalhar com isso? A gente deu alguns exemplos práticos, mas o produtor, você está vendo ao longo desse tempo, você está, 12, 13 anos? 13 anos, né? Você viu ele tendo essa aderência maior a utilizar máquinas que são nativamente da construção na agricultura? Você viu essa... Sim. Esse movimento ele vem se intensificando toda vez que o agricultor olha para a eficiência operacional. Então, ele vem buscando a eficiência operacional nos últimos
20 anos, mas eu diria que a última década foi uma explosão. Então, desde tecnologias, então a gente falando do mundo das máquinas agrícolas, né? Máquinas com telemetria, com inteligência artificial, que maiores tamanhos, né? Mas toda máquina ela depende de uma logística operacional por detrás dela que torna o rendimento um ponto muito chave. Vou trazer um exemplo prático aqui. O abastecimento de uma plantadeira no momento da operação de plantio. Se você calcular a eficiência operacional, o tempo que você demora para encher as caixas de fertilizante de semente, no período de um plantio, ele pode te economizar horas ou até dias pela velocidade como você abastece ou não. Você ter o equipamento certo para fazer isso, e aí tô falando de uma pá, né? E às vezes você engata rapidamente, vai lá, tem a altura certa, despeja certinho lá, ou o cara tenta fazer de uma forma que não tenha amadora, vamos falar assim, né? Adaptando num outro trator, fazendo... Ele perde tempo, ele tem mais risco, acontecem acidentes, porque às vezes enrosca na plantadeira, dá aquela bagunçada, joga fertilizante fora. Então, onde que eu vejo que a grande entrada começou a acontecer? Quando o agricultor começou a olhar que ele precisava ser mais eficiente, não só na hora da máquina fazer a operação, sim, mas toda a cadeia que está por volta disso. De ter uma estrada bem arrumada para ele sair com os caminhões de forma rápida, não ficar encalhando, atolando lá no meio da lavoura, de ter uma máquina no silo dele lá para poder fazer o manejo lá dos grãos, o manejo dos bags na hora de guardar. Então, isso mudou a mentalidade do produtor. E ele começou a intensificar o uso das máquinas de construção. Sempre se deu, já é ótimo, né? Eu pego o produtor que tem 3, 4 plantadeiras, é bag de semente, é bag de fertilizante, tira daqui para lá, não pode parar. Esse profissionalismo puxado por agrícola ajuda a gente em construção. Sem dúvida alguma. Porque simplesmente eles olham essa questão, produtividade, número, tempo. A gente tem isso tudo. Só que normalmente, em construção, as pessoas são um pouco mais tranquilas. Porque você tem tempos maiores para poder fazer. Agrícola, você não tem tempo. Que nem o Cris falou, um pouquinho que você economiza ali para poder encher a plantadeira, são dias no final ali. Essa puxada de agrícola nos ajuda a entregar cada dia mais um produto mais eficiente. No rural nós temos janelas ali que tem que aproveitar, não tem o que fazer. E foi bem interessante, até nesse item, nessa semana aqui eu estava conversando com um agricultor e ele falou que o objetivo dele nas próximas safras agora, nos próximos ciclos, é diminuir em 5 dias a janela operacional dele na transição da safra para a segunda safra. Ou seja, ele quer colher 5 dias mais rápido para plantar a segunda safra, né? Então a retirada do soja para a entrada do milho com 5 dias de antecipação. Uma estimativa, né? Pode variar muito do clima, a gente sabe disso, mas isso é um impacto na cadeia operacional dele gigantesca. Então, só materializa isso de que eles estão buscando incessantemente essa melhora. Então, antes isso era uma forma muito macro, hoje o detalhe começou a fazer diferença. O detalhe de um abastecimento de uma máquina, de um deslocamento de talhão, o detalhe de o uso adequado dos recursos internos que ele tem que estar muito casadinho. Tem que, como tu falou, tem que estar mapeado ali, tem que estar na ponta da caneta. Imagina só, 5 dias a menos, o tanto que ele vai economizar de combustível, pessoa, tempo. Ele vai conseguir se programar para fazer outras coisas. E ser mais produtivo, né? Ser mais produtivo. É só o que não dá resultado. Dando resultado, tudo fica viável. Tudo fica viável. Exatamente. Só. Então, para você tem que ficar ligado, se antenado, busque, né, nas concessionárias. Todas as concessionárias têm informações sobre isso, né, Cristiano? Sim, eu acho que aqui tem uma dobradinha muito interessante, né, de buscar, quando você vai atrás dessa informação, atrás dos times para conversar com isso, essa troca de ideia, essa troca de informações, elas são muito importantes porque às vezes a gente não enxerga muito todas as ofertas, as oportunidades, né? E quando você começa a perguntar e interagir com o nosso público, né, com nossos concessionários, o pessoal tem as ferramentas ali que pode oferecer algumas alternativas, né? Como o Rafa falou, às vezes você não imagina que tem um implemento lá que vai te ajudar, né? Sim, às vezes você acredita, eu não tenho, não existe nem nada, mas ele está ali do lado. Procura a gente sabe de vários implementos que podem ajudar. A gente já deu o exemplo hoje da vassoura, do porta Big Bag, de outros, caçamba que pode abrir, cortar, segurar.
implementos, madeira, construção, milhões de implementos para poder atender o que você está precisando, o que o agricultor está precisando. É só ter a ferramenta certa, né? Só a ferramenta certa, é isso aí. Sabe, eu fico pensando sempre naquele produtor lá nas beiras dos barrancos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul mesmo. Tem uma rocha lá, não tem um rompedor de rocha, tem um monte de coisa, né? Aí que tá, olha os implementos como que chegam. A gente tem, tanto na reta escavadeira como na escavadeira, ou mesmo na mini carregadeira, ou seja, olha só, a gente tá falando de 3 produtos totalmente diferentes, que possuem implementos similares, que a gente chama, tem gente que chama de martelo rompedor, ou só martelo, picão. É um martelo hidráulico que ele fica picando, né? Bate ali como se fosse um pica-pau e quebra a rocha. Então pode ser utilizado para poder, desde uma demolição, eu vou reformar um silo, alguma coisa, ele pode ajudar nisso, ou mesmo para poder tirar uma rocha do caminho. Olha só. E Cristiano, você deve ter o número, mas aí a pergunta fica até mais fácil, mas se você pudesse apostar numa máquina hoje que vai ganhar o mercado do agro, assim, que você tá vendo que o produtor cada vez tá aderindo mais, qual seria ela hoje? Se já não é a queridinha, né, que a gente falou antes. E aí eu vou remetendo uma conversa que a gente teve que, para mim, a amplitude do Brasil, o Brasil como um país continental, ele tem muita particularidade, né? Então, para mim, se vamos falar assim, a região sul, onde a gente tem aqui muito aviário, chiqueirão, essas propriedades de menor porte, pequeno porte, eu aposto muito na Mini, porque ela é uma máquina que tem uma dinâmica boa. Mas se tivesse que falar em nível Brasil, eu acho que a nossa retro já é... Sem dúvida. A máquina sem dúvida. Que vai lá cobrar o escanteio e sobe cabecear. É a máquina que faz tudo. Ela faz um pouquinho de tudo. Pô, que bacana. E como que conselho que vocês dariam pro produtor hoje para operar essas máquinas no campo? Para focar? Olha, eu te falo, primeira coisa de todas, procura um concessionário, como ele vai te ajudar como operar, porque não é brinquedo. Por mais que seja divertido, que eu não vou mentir, que eu já fiz muita coisa, é divertido demais, eu não vou mentir. Te dá um poder muito grande. Exato. Você sente muito poder forte, né? Não, mas que ela é super segura, a cabine, se cair a máquina não tem problema, se cair alguma coisa na cabine não tem problema, porque ela tem toda a segurança ali, então ela te amarga, tá? Ela tem cintos, essas coisas todas. Mas falou, procura ali, ele vai te instruir da melhor forma possível, e aí, além disso tudo, garanta que tenha um espaço longe das pessoas, porque não é só você que está operando, hein? Tem pessoas do lado que você precisa se preocupar com a saúde e integridade de todo mundo. Já viu muito acidente? Já. E alguns que são bobos, mas que machucam, que fizeram muito estrago. Mas é por causa disso, né? Tem que buscar esse conhecimento, né? Esse treinamento, né? Assim, por mais simples que seja a máquina, é mais pelas ideias do risco mesmo, né, Cristiano? Sim. E tá bem orientado para o uso do equipamento é essencial. Primeiro que vai tirar o melhor da máquina. Sim. E outra é que vai fazer o serviço que tem que fazer, né? Ela vai fazer melhor, gastando menos, mais eficiente, né? Vai entregar mais produtividade, que eu acho que, por exemplo, é o que o cliente agrícola mais quer. Sim. Perfeito. Chegando aqui ao final, então, do NHCast, deixa a sua experiência, caso você tenha alguma experiência com máquina de construção na agricultura, deixa nos comentários a experiência pra gente conhecer. E se puder, Cristiano, deixar uma mensagem final pro produtor aí, o que seria para ele hoje? Que tem esse olhar 360, né, que o produtor já está desenvolvendo, mas que intensifique e que busque a ferramenta adequada. Eu acho que aqui, para mim, o ponto é buscar a ferramenta que melhor vai resolver a operação dele, para que aí ele vá conseguir ter essa eficiência. A eficiência está no todo. E eu ainda ia comentar Enrola de Agri tem um tema que é bem legal, que eu gosto, o Construção tem, é sempre com você. Exatamente, esse é o slogan, né? Sempre com você. E aí o que tá, procura a gente vai poder ajudar para ter essa eficiência, para poder escolher o implemento correto, a máquina correta e ter esse olhar 360. Enrola sempre com você. Um grande abraço.